Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre: opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. Cota não é esmola, eu disse. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos. Olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Deixa eu ver. Caros amigos, olá, caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. O nosso programa é um espaço democrático de debate sobre reflexões importantes da nossa sociedade brasileira. E você pode participar conosco, você pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, mande a sua sugestão ou mesmo a sua crítica, que vamos debater aqui com os nossos convidados e aqui na nossa bancada. Hoje, aliás, nós estamos tendo a satisfação de receber convidados especialíssimos, diretamente do Rio de Janeiro e depois de um badalado carnaval, o doutor Humberto Adami está aqui conosco para conversar sobre esse tema tão importante, tão atual. Também o professor Marcos Antônio, que junta-se a nós nessa reflexão importante, e o de sempre, professor Robson Ferreira, está conosco para que todos juntos possamos refletir sobre essa ocorrência delicadíssima que está com todas as possibilidades de jogar mais gasolina numa fogueira que já está com labaredas altíssimas, que é justamente essa, então, ocorrência, primeiro, da condenação do deputado federal Daniel Silveira, PTB, Rio de Janeiro, e segundo, a posição, então, a atitude do nosso presidente Jair Bolsonaro, e que mandou indultar, baixou aí um decreto, indultou, fez um perdão, o professor Humberto Adamo vai explicar para a gente aí, mas ele perdoou, então, o que teria sido a condenação e também os efeitos da sentença. Isso criou uma complicação danada, debate de toda a natureza, e estão todo mundo querendo saber qual vai ser o próximo capítulo. Professor e doutor Humberto Adami, o que aconteceu e por que aconteceu, seja a intervenção do Supremo numa pena questionável por muitos, de quase 9 anos, mais pelos direitos políticos, depois, então, esse perdão, esse indulto do Bolsonaro. Onde foi que nós erramos a mão aí, hein? Bom, então, em primeiro, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu acho que o nosso querido reitor deu uma travadinha aí, pelo menos pareceu aqui na tela que estava meio travado. Não sei se todos os que estão nos ouvindo pegaram toda a mensagem do inicial do reitor Zé Vicente, que, aliás, desfilou aqui também na Vila do Martinho da Vila,
E... Vila Isabel, hein? 5 horas da manhã, hein? E firme e forte. Você e a Sabrina Sato fizeram o maior sucesso aí, vindo de jatinho para cá. Bem, voltando lá ao assunto que nos une, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai resolver tudo com calma e paciência, como já resolveu questões mais complicadas. Me parece que o presidente da República vai explorando as brechas da legislação, as brechas da Constituição, que podem, na verdade, esterçar, esticar, colocar à prova as flanelas da Constituição, onde as chamadas franjas, né? Onde ele pode acirrar a discussão. Isso, com certeza, já estava planejado, o do indulto individual, porque o indulto sempre teve, o presidente da República sempre indultou coletivamente. Agora, indulto para uma só pessoa, me parece que extrapola as pretensões constitucionais do indulto, porque transforma... Aliás, o professor Marcos Antônio, o doutor Humberto Adami está trazendo uma dimensão importante dessa questão. Ele está dizendo assim, olha, isso daí parece que já foi alguma coisa pré-ordenada, já estava mais ou menos preparado para que acontecesse. E ele está falando também dessa particularidade do indulto de um e de um que é da proximidade, é da relação, é da interação direta, no caso com o presidente, com a sua força política. Tudo isso junto coloca mais questões indefinidas para a gente analisar? Sem som. Marcos, está fechado o microfone. Perdão. Essa tecnologia, às vezes, passa a perna na gente. Vamos lá. Desculpa, eu aproveito e cumprimento a todos e assiste realmente a análise do professor Adami, muita correção. E eu entendo o seguinte, que não há o que fazer, a decisão do presidente foi especificamente uma decisão política, porque não tendo havido o trânsito em julgado, não há fato a ser indultado, não há fato a ser anistiado, não há fato a ser... A anistia nem cabe, né? Porque a anistia depende de projeto de lei. Mas graça ou indulto absolutamente não tem nenhum cabimento nesse sentido enquanto não houver o trânsito em julgado. Ele criou um fato político. Agora, poder para isso ele tem, mas veja, qual é o objetivo? Houve alguma transigência em relação ao princípio da impessoalidade? Eu acho que ele ultrapassou essa linha. O princípio da moralidade, me parece, que também ultrapassou essa linha. O princípio da legalidade, falta legalidade porque não houve o trânsito em julgado. Está criado um fato político, professor José Vicente. Pois é, o professor Robson, desculpa, também estou aqui meio perdido. Professor Robson, o professor Marcos Antônio está dizendo da objetividade, né, o objeto da ação do presidente, que está fora de lugar, tendo em conta que sequer transitou julgado a decisão do Supremo, mas ele está dizendo também, não é, que está-se diante de, se não um favorecimento, pelo menos uma ação muito dirigida por um fundamento e uma pessoa específica. Não é? Como é que é a sua opinião sobre isso? Você acha que tem uma questão que foge da oportunidade política e que produz qualquer tipo de repercussão jurídica nessa questão? Professor, está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa tarde a todos os nossos seguidores, professor José Vicente, professor Marcos Antônio, caríssimo doutor Humberto Adami. Nós temos aí um cunho, uma questão extremamente política nesse embate, primeiro, no Supremo Tribunal Federal, dentro da sua competência, fazendo o julgamento, aplicando a pena, fazendo a dosagem dessa punição dentro das suas competências, e, lógico, um ato posterior do presidente da República que demonstra uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, as decisões, a decisão do colegiado, inclusive a própria separação dos poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário. Há uma interferência direta, uma demonstração desse presidente da República no sentido de demonstrar força,
há uma queda de braço aí, e lógico que Daniel Silveira é o maior favorecido dentro desse embate entre os poderes. Agora, posso contra-argumentar? Professor Humberto Adame, tem uma discussão que estava colocada, inclusive foi sustentada pelo professor Ives Gandra, né, que ele disse que é o seguinte, olha, a sustentação da acusação se deu em cima de uma lei, que foi aquela lei da Segurança Nacional, que ela foi, então, revogada. E se os fundamentos eram os fundamentos da lei, a lei que veio posterior, ela, então, que precisa regular a matéria. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que ele estava dizendo é que o presidente, qualquer dele, tem sim competência para se manifestar como fez e pode fazer isso antes, durante ou depois, então, do trânsito em julgado. O senhor concorda com isso? Primeiro, eu queria voltar para redarguir lá o que foi dito aí. Eu acho que a competência que está estabelecida no texto constitucional, ela é privativa do presidente da República. Ela não impõe nenhum requisito. O presidente pode indultar desde que seja moral, desde que não seja amigo dele, desde que ele faça com essa tal e qual. Não existe isso. É competência privativa do presidente da República. Então, isso me parece que o Gandra está certo. Agora, também isso é só a opinião do ilustre jurista Ives Gandra, que não está elencado entre os 11 do Supremo Tribunal Federal. Ela vale tanto quanto a minha opinião, quanto a do reitor, quanto a do professor Marcos e quanto a do professor Robson, só que ele tem mais tempo de estrada. É só a opinião do professor Ives Gandra. Ele não está elencado entre os 11 ministros. E a opinião Humberto, dos 11 vale. Então, mas o professor Humberto, eu quero, opinião ou não, o fato que essas e outras opiniões têm servido de balizamento para colocar em questão uma série de ocorrências ao longo dessa trajetória, sobretudo da intervenção ou da ação da justiça em casos particularizados, principalmente do Daniel Silveira. A questão que estava colocada é o seguinte, olha, pode o juiz da Suprema Corte instaurar um inquérito, fazer toda a instrução desse inquérito e depois, ao final, denunciar e debruçar sobre o corpo que vai julgar, não é, esse infrator? Essa questão ficou em aberto, tem muitas opiniões também pró e contras, mas o fato é que isso não foi resolvido, nem pelo Supremo, nem pelo Congresso. Qual que é a sua opinião, então, sobre isso? Não. Na verdade, foi resolvido pelo Supremo. Foi resolvido pelo Supremo. Peraí. O que foi resolvido pelo Supremo é que vale. O que eu estou dizendo é que a opinião, quando é dos 11 capa pretas lá, dos ministros do Supremo, ela vale e vale para todo mundo. Quando é a opinião só de um de nós que estão de fora, é só isso, é uma opinião. A opinião quando for ministro Ives Gandra, ela vai ter um valor de decisão judicial. Por enquanto, ela não tem, é só um palpite. Mas ele é um grande jurisconsulto nacional, né, Humberto Adame? Ele podia ser um grande jurista, mas a opinião dele não tem força de lei. Não, mas não é opinião, ele está... A opinião vale tanto quanto a sua ou a minha. Não concordo, mas de toda maneira ele pauta uma série de posicionamentos. Ele pode pautar, querido reitor, mas a opinião do ministro do Supremo é a que vale, porque ela tem força de decisão judicial. A opinião a opinião fora disso é um mero palpite, seja a minha, seja a sua ou do Ives Gandra. Não, concordo, mas mas a nossa opinião aqui é se a lei foi cumprida ou se ela foi transgredida. O Supremo julgou, o Supremo Tribunal, pelos seus 11 ministros, julgaram e decidiram que é válida o inquérito no qual se lastreia o processo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele foi julgado, o plenário supremo deu validade e isso tem força de lei. Quer resolver o assunto? Quer resolver o assunto? Joga para o judiciário. Mas o Supremo pode, então, no limite, revogar a Constituição? Porque ele o doutor Humberto Adame está dizendo que, olha, como o Supremo disse que pode estar resolvido e transformou-se numa matéria constitucional, o juiz pode, então, instaurar um inquérito, pode denunciar, pode julgar, pode sentenciar? Olha, eu concordo com o doutor Humberto Adame no sentido de que essa questão está resolvida. Agora, essa situação limite que o senhor propõe,
Eu não creio que ela, em algum momento, tenha sido invocada, né, essa questão de revogar. Na verdade, o que o Supremo tem feito, e tem feito a partir de 5 de outubro de 88, é interpretar a Constituição. Existem algumas decisões que têm origem monocrática e que dão muito desbalanço nesse tipo de coisa, mas há um bordão, professor José Vicente. O Supremo só é Supremo no pleno. E quando o pleno decide, então, isso tem força realmente, força de lei, como várias vezes disse o doutor Adame. Agora, uma coisa, eu peço licença para fazer um discreto avanço, é que a Constituição diz que o presidente pode, mas a Constituição não é tinta sobre papel. A Constituição é a dedução de um contrato social, é a dedução de uma vontade nacional. Ela é subproduto de uma Assembleia Nacional, convocada para o fim específico de fazer do nosso país uma sociedade democrática. Então, a graça, como é o caso, ela só tem validade à medida em que se respalde também em valor humanitário, uma coisa que não está presente. E existe até de uma forma hipócrita uma citação dentro do decreto de que existe clamor popular e interesse público. Isso jamais será comprovado. Isso jamais será comprovado. Então, agora, o professor Robson Ferreira, de toda maneira, a gente está questionando alguns aspectos que o professor Humberto Adame está dizendo, olha, ao final de contas é só opinião, né, palpite, e eu não concordo que seja só palpite, né, do Ives Grando ou de quem quer que seja. Eu acho que a construção mesmo da correção das posições jurídicas, ela está estruturada em cima de todos aí, né, os cultores, todos os operadores, todos aqueles pensadores e consultores da doutrina, e, sobretudo, aqueles jurisconsultos que são respeitados, né, por todo esse ecossistema, digamos assim. De toda maneira, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, competia e deveria competir ao Congresso Nacional, até no sentido de evitar esse imbróglio todo, que ele tivesse cumprido as suas atribuições. Por quê? Porque, do ponto de vista do decoro parlamentar, né, ou as atitudes, as posturas do Daniel Silveira, extrapolou tudo que é possível e imaginável. E o Congresso até agora não se posicionou. O Congresso até agora não cumpriu com as suas obrigações. E, com isso, ele está ajudando pôr lenha nessa fogueira. Qual é a sua opinião sobre isso? O senhor acha que a gente não tem que chamar o Congresso uma conversa? Tem que ser provocado, né? Ele tem que ser provocado e deverá ser provocado, se assim ainda não foi, né, em virtude, inclusive, do feriado prolongado, do carnaval. É necessário, sim, essa provocação, é necessário que ele se manifeste, principalmente porque nós temos que fazer uma análise também com relação a essa concessão da graça, porque ela extingue, né, é uma forma de extinção da punibilidade, mas nós estamos falando aqui também dessa relação que ela vai ter com os direitos políticos, né? Então, uma das grandes discussões que o Congresso Nacional deve se debruçar, e inclusive há opiniões em sentido contrário da extrapolação do Supremo Tribunal Federal, quando ele profere a sentença, e com a sentença já traz os efeitos, já traz os efeitos dessa condenação, ou seja, a própria inexigibilidade, candidatura futura do deputado Silveira, entre outras possibilidades que aí se discutiria, né, a questão do próprio trânsito em julgado. Então, a necessidade... Aliás, o professor Rosa, espera aí, o professor Marcos Antônio levantou o dedo, eu aproveito para... também o doutor Humberto Adame. Hoje é aquele dia que, ó... Você está com problema. Não, porque a questão que se coloca é exatamente essa. Aí traz mais uma questão importante, que o doutor Ives Granda também disse, e que o doutor Humberto Adame disse que é só opinião, mas é uma opinião de peso. Ele está dizendo o seguinte, olha, não pode, não é, a Suprema Corte ou justiça alguma, não é, simplesmente impedir a efetivação do mandato de um parlamentar eleito pelo povo. E é isso que a sentença também diz. Olha, está condenado a 9 anos e também cassado seus direitos políticos. Doutor Marco Antônio, o senhor pode complementar o raciocínio do professor Robson e se posicionar sobre isso? A gente pode, o parlamentar pode ter o seu mandato cerceado pela justiça? Professor, eu vejo com ansiedade a publicação dessa decisão judicial, porque essas coisas têm que ser separadas. O que aconteceu, na verdade, com a decisão do plenário do Supremo,
foi que o deputado Daniel Silveira, pelo cometimento de crimes contra a soberania nacional, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Como decorrência do regime fechado, ele certamente ficará mais que 120 dias afastado do plenário. E 120 dias afastado do plenário, imediatamente já caça o seu mandato, independentemente de decisão do plenário, por mera decisão da mesa diretora da Câmara. Sim, eu tenho certeza disso. Há exemplo, inclusive o próprio deputado Paulo Maluf aconteceu isso. E mais, a perda dos direitos políticos não constitui pena, e sim consequência de uma decisão colegiada. Então, ainda que se aplique o decreto da forma como ele foi publicado, os direitos políticos dele já estão alcançados. Ele não terá direitos. Você concorda com isso, doutor Roberto Adame? Claro que não. A justiça pode cancelar o mandato de um parlamentar eleito pelo povo? O indulto, ele é pleno. Ele deve, sim. Porque o que está em discussão é se o presidente pode ou não pode indultar e a quanto que esse indulto chega. O indulto é exatamente o perdão. Ele pode, sim, porque está lá previsto, ele pode indultar. Mas, inclusive, os efeitos da sentença, como a perda do mandato? Indultar. Ele não tem estabelecimento no texto constitucional dele dizer assim, tudo é interpretação. O que eu estou dizendo é que a interpretação do Ives Gandra, a interpretação do professor Marco Antônio, a interpretação minha ou sua, ou do coisa, são interpretações. Mas só as interpretações que têm validade são as interpretações do plenário do Supremo. Porque mas a interpretação do plenário do Supremo pode até ser legal, mas pode ser injusta. Ela pode ser injusta, mas se a Constituição não diz se pode, ou se ela diz não pode, então a decisão do Supremo ao contrário, você não me deixa avançar no meu raciocínio. A interpretação do plenário do Supremo é que tem força de lei. Ela pode ser embargada de declaração, ela pode ser revisada através de procedimentos constitucionais, ela pode tudo. Mas só o que eles disserem, os 11, é o que vai valer no final. Porque a opinião do Ives Gandra não vai ter valor nenhum, a não ser uma opinião. E ela pode até ter influência. Mas doutor Humberto Adame, mas peraí. Então, o senhor está dizendo assim, olha, é só uma opinião que nós estamos debatendo aqui, o que disse o Granda, o que disse o Aires Brito, o que disse todos os demais juristas. Mas, ao final, nós temos uma questão que precisa ser solucionada, porque está dizendo, olha, o único poder que pode caçar o mandato ou retirar um mandato de um parlamentar é o poder legislativo. E se a situação... Não, pera, isso está escrito lá na Constituição. Tá bom, eu vou chegar lá, é que você me interrompeu. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Supremo teve uma decisão, ele está no meio do julgamento. O presidente fez o indulto. Esse indulto, provavelmente, vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente ele vai ser levado ao processo e o julgamento vai continuar. O Supremo é que vai dizer, esse indulto, ele está valendo, o Supremo vai dizer, das formas do que o Marcos Antônio disse aí, eu não vejo nenhum óbvio no texto constitucional, porque se ele fez agora, no meio do julgamento, ele pode fazer depois. É até uma sugestão do presidente Temer, constitucionalista emérito. Revoga isso aí... Mas é só uma opinião também? Não, ele é uma opinião, porque nós temos que aguardar... É uma opinião qualificada. Sim, mas, Vicente, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem que esperar o julgamento do plenário do Supremo. E depois, se tiver que tomar alguma atitude, ela tem que ser feita pelo Poder Legislativo. Tem decreto legislativo, o Congresso tem poder, inclusive, de vetar os atos do presidente da República. Tem inclusive, poderes para diminuir esse processo, essa forma de proceder do Supremo Tribunal Federal através de legislação específica, regulamentando a Constituição. O que não pode... Professor Marcos Antônio, está aí. O doutor Humberto Adame deu a deixa que eu queria. Ele está dizendo assim, os eventuais excessos que possam haver do Supremo ou do presidente devem ser regulados pelo Poder Executivo. Nós estamos dizendo justamente isso. Legislativo, desculpa.
nós estamos dizendo justamente isso. No caso dessa discussão aí, se pode ou não pode o juiz, ao final, instaurar um inquérito, depois fazer a perseguição e depois participar do julgamento e decretar a sentença, isso daí não está claro na Constituição. Pode até ser interpretação, mas não está escrito na Constituição. Está dizendo diferente. Olha, os poderes são harmônicos e independentes. Pô. E a segunda coisa é justamente isso. Olha, a única instância que pode cassar o mandato de alguém é, e deveria ser, o poder, no caso legislativo, nos termos que a lei define. Não é? Tanto é que o Silveira correu lá para dentro da Câmara dos Deputados, né, se homiciou lá para tentar correr da tornozeleira, de prestar conta, etc. e tal, e fez isso porque ali é a casa do povo, é a casa do voto, e ele se sentiu protegido. Então, o senhor pode explicar para a gente ao final? Pode ou não pode? Professor, eu queria, por favor, separar em 2 pequenos pedaços. O primeiro pedaço diz respeito a essa questão. O Supremo está falando alguma coisa que não está na Constituição? Sim. Quando ele diz e jurisprudencia sobre um tema, aquilo passa a ser interpretação da Constituição e passa a ser norma, né? Por outro lado, isso pacifica essa questão do inquérito, isso pacifica, essa é uma decisão que está em vigor, professor José Vicente, ela existe, ela tem base. Agora, do ponto de vista do mandato, o senhor tem razão quando acende a luz amarela e fala, pera um pouquinho, a perda do mandato é um processo político diz respeito a mérito, e mérito não é atribuição do judiciário, isso está certo. Só que o que acontece como perda do mandato, nesse caso, é um efeito administrativo da sentença penal. A sentença que ele recebeu é a de reclusão de 8 anos e 9 meses por atentado à soberania nacional, nos termos do Código Penal, artigo 359-L, e também nos artigos 84 e 85, e também outros dispositivos legais correspondentes. Então, ele foi condenado à pena de reclusão. A pena de reclusão, administrativamente, fará alcançar a perda do mandato, porque ele ficará impedido de frequentar o plenário por mais que 120 dias. Isso já existe, um exemplo até próximo aqui no estado de São Paulo, isso ocorreu com o deputado Paulo Maluf. A perda do mandato por não poder participar das sessões. Então, essa é a segunda consequência. E a terceira consequência, professores, é justamente o fato de que a suspensão dos direitos eleitorais é decorrência da decisão colegiada nos termos da lei do ficha limpa. Então, ela não faz parte da pena, ela é consequência. E nesses casos, o efeito da inexigibilidade... Uma das questões que está aí produzindo um rebu danado é justamente isso, porque a lei está dizendo, olha, ele deve sim perder o mandato, ou pode perder o mandato, porque a ação é uma consequência da lei da ficha limpa, que diz que, ainda que seja uma condenação na primeira instância, mas se for um órgão colegiado, é suficiente para excluir os direitos. O senhor acha que isso daí é correto? É justo? Aliás, eu até acrescento mais. O senhor acha que 9 anos foi muito ou foi pouco? Foi correto ou foi incorreto a pena sobre o Daniel Silveira? Bom, doutor José Vicente, eu preciso ter, para responder a última pergunta, eu preciso ter contato com a sentença, porque é importante a gente partir de uma premissa maior, e lógico, aqui nós estamos falando de legislação penal e processual penal, no sentido da dosimetria da pena. Então, nós precisamos verificar quais foram os parâmetros adotados pelo Supremo Tribunal Federal, da relatoria, para entender qual foi esse processo de desdobramento. Então, nós temos lá a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase de fixação da pena. Professor, agora... me permita, professor Robson. Logicamente, do ponto de vista técnico, é possível a gente justificar por A mais B que a pena está correta. Mas nós estamos dizendo que isso também é um processo político. As pessoas estão acompanhando, os bolsonaristas estão acompanhando, e tem gente que acha que é injusto 9 anos porque ele xingou o juiz. Em síntese, esse é o posicionamento das pessoas. Então, é o que nós estamos dizendo, olha, não basta ser legal, tem que ser justo. E o que está posto aí é que é injusto tanto a condenação, com quase 9 anos, e também a perda dos direitos políticos. O senhor acha que só sendo legal é suficiente para estar resolvido o problema? Não. Até porque a gente pode fazer interpretações diversas da norma, não é? E aplicá-las de forma diferente, lógico, através da prestação jurisdicional. Então, nem toda sentença ela é justa.
disputa. Depende do polo que você vai estar também dentro dessa disputa judicial. E aí, a partir daí, lógico, haverá a possibilidade dos recursos. Mas um ponto aqui que eu acho bastante interessante, para a gente poder trazer para a nossa discussão, é a questão de como o Supremo Tribunal Federal ele vai fazer essa interpretação, primeiro, da necessidade do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, para que o presidente da República pudesse editar esse decreto presidencial de anistia das penas. Eu acho que esse é um ponto interessante. Até porque, professor Humberto Adami, o Supremo Tribunal Federal ele tem uma interpretação diferente. Ele tem uma interpretação no sentido da desnecessidade do trânsito julgado da sentença penal condenatória para a concessão de indulto coletivo, para a concessão de indulto individual. Então ele diz, olha, é desnecessário o trânsito julgado, e aí tem alguns requisitos que a gente precisa observar. Primeiro deles, o mais importante, acredito eu, que está estampado em todos os decretos, sejam eles coletivos ou individuais, que é o não recurso apresentado pela acusação. O não recurso apresentado pela acusação. Professor Robson, então, de toda maneira, o que nós estamos falando, hein? De toda maneira que nós estamos falando, é que nós estamos diante, dentre outras coisas, de uma inadequação de formalidade, porque o professor Marcos Antônio falou, e o doutor Humberto Adami também disse, que é o seguinte, ele emitiu o tal da graça do indulto antes do trânsito em julgado. Mas é uma correção que ele pode fazer depois, se for o caso. Ele vai lá e faz depois da correção, está resolvido. Mas não resolve o problema, que é justamente o fato de que nós temos uma contestação forte sobre uma posição do Supremo, nós temos uma questão séria de um confronto entre os poderes, porque, afinal de contas, é um parlamentar eleito, e nós temos o pano de fundo, que ainda não foi solucionado, que é justamente o que é, ao final, o direito de opinião de um parlamentar. O que ele pode, ou pelo menos o que ele não pode, que isso aí não está escrito em lugar nenhum. Tá. Né? Então, para que a gente possa ter clareza sobre isso, talvez essas questões precisariam estar muito mais definidas para que todos soubessem o limite e, sabendo o limite, pelo menos respeitassem. Mas, enfim, como já disse o doutor Humberto Adami, o tempo está esgotado. Então, eu vou fazer o seguinte, o doutor Humberto Adami, eu já vou nos autoconvidar para que na quarta-feira a gente sente, debruce de novo para ver mais dimensões desse problema, porque é o que o senhor está dizendo, olha, nós estamos no fio da navalha, porque dependente do que vai ser a reação do Supremo ou qual vai ser a contra-reação do Bolsonaro, nós estamos caminhando aí para um caminho talvez sem volta. Né? Então, é importante não que a gente acredito, esteja não. atento, conversando. O Supremo já mandou prender o vice-presidente do Senado. Lembra, na época do Lula? Vamos ver aquelas decisões lá de trás. Mas na quarta-feira a gente continua. Pois é, mas é um Supremo que está mandando prender o presidente do Senado, está mandando prender o deputado amigo do Bolsonaro, está mandando prender todo mundo. Então a gente precisa saber se só isso é suficiente para resolver os problemas dos confrontos dos poderes e, sobretudo, da necessidade de pacificação para que a gente tenha um processo eleitoral o mais tranquilo, o mais não só tranquilo, mas talvez o mais pacífico possível para que a gente possa encontrar os caminhos do novo normal. Professor Marcos Antônio, obrigadíssimo, eu te cortei algumas vezes, mas hoje o senhor viu que eu já estou no pós-carnaval, já estou querendo pôr fogo aí. É o efeito Martinho da Vila. Pois é. Doutor Humberto Adami, obrigadíssimo pela contribuição diretamente do Rio de Janeiro, o professor Robson Ferreira, obrigado pela gentileza. É um assunto quente que está pautando todos os debates nacional. Eu vi que até as Forças Armadas também mandaram uma nota contestando o ministro Luiz Barroso. Enfim, a coisa está ficando grandiosa e a gente vai precisar acompanhar. A você, cara amiga, obrigadíssimo pela gentileza da audiência, e eu convido para que estejamos juntos na quarta-feira para debater mais Daniel Silveira, mais Bolsonaro, mais Supremo, nesse imbróglio danado que a gente não sabe onde vai terminar. Um abraço a todos, até o próximo programa Negros em Foco. Tchau!
Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, para sermos iguais, para sermos iguais. Vidas negras importam e precisam